Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à semana do teste de componentes com multímetro dos anos 60 aqui no canal Burgos Eletrônica. Conforme eu expliquei nas aulas anteriores, nós vamos utilizar esse multímetro aqui dos anos 60 para testar componentes eletrônicos na escala de resistência aqui no ohmímetro. Hoje vai ser a terceira aula e nessa aula nós vamos aprender a testar diodos e transistores bipolares. Opa, diodo tá do lado errado. Diodos e transistores bipolares, tá? Bom, agora chegou a hora de eu contar um segredo para vocês que praticamente todo multímetro analógico tem. Nos multímetros analógicos, a ponta preta, primeiro, quem movimenta o ponteiro na escala de resistência são pilhas e baterias que ele tem dentro. Esse multímetro tem uma pilha e uma bateria de 22,5. É quem move o ponteiro na escala de resistência. O polo positivo dessa pilha e bateria está ligado na ponta preta. Ponta preta. Portanto, na função do ohmímetro, a ponta preta é a positiva, enquanto que a vermelha é negativa. Tá? Nos multímetros analógicos, a ponta preta é a positiva, a vermelha é a negativa no ohmímetro, tá bom? Então é bom a gente saber disso daí na hora de testar os componentes semicondutores. Nos resistores e capacitores não faz diferença, mas nos semicondutores sim faz diferença, tá bom? Vamos começar pelos diodos. Muito bem. Nós temos aqui um diodo de comutação rápida e ele tem aqui uma faixinha mais escura num dos lados indicando o terminal do catodo dele. Então o teste do diodo, inicialmente a gente vai fazer na escala de vezes 1. Todos eles. A gente vai testar primeiro aonde? Em vezes 1. O teste é muito simples. Você vai medir ele nos dois sentidos. No sentido direto, com a tensão mais alta no anodo, ponta preta positiva no anodo e vermelha no catodo, ele vai conduzir, o ponteiro vai indicar uma certa resistência. Invertendo as pontas, o ponteiro não mexe. Se mexer, ele está em curto. E se o ponteiro não mexer em sentido nenhum, ele está aberto. Aqui a gente tem outro diodo. Polarizamos ele no sentido direto primeiro. Vezes 1. Perceba que ele conduziu um pouco diferente do outro. Invertendo as pontas. Não conduziu. Ele está bom, por enquanto. Esse outro diodo, ó. Ele tem uma faixa amarronzada numa das pontas, que é o catodo. Então a gente polariza ele no sentido direto, ele conduz. E no sentido inverso, ele não conduz. Se conduzir, está em curto. Aqui, ó, uma faixa cinza indicando o terminal do catodo. Colocamos aqui no sentido direto, ele conduz, e no sentido inverso não vai conduzir, tá? Muito bem. Agora, esses diodos aqui, isso aqui é um diodo duplo, tá, pessoal? Isso aqui é um diodo duplo. Aonde? Aqui eu tenho o catodo dos dois interligados. Eu tenho dois diodos aqui nessa cápsula, o catodo dos dois está aqui. O anodo de um vai aqui, o anodo do outro vai aqui. Tá? Então, anodo, catodos, juntos aqui, ó. Então, dois diodos, uma peça só. Tá? Como o catodo é esse terminal, a tensão menor vai nele, então eu vou colocar a ponta vermelha, que é negativa nele. Negativa. E a ponta preta vai nos anodos para a condução dele. Agora, percebam quanto que ele conduziu, ó. Ele conduziu bem perto do zero, 3 ohms de resistência. E no outro diodo, ele conduziu igual também. Por que o diodo está com defeito? Não. É que esse diodo aqui é um diodo especial chamado Schottky. É um diodo de recuperação muito rápida e é um diodo que ele não é formado por dois cristais semicondutores. Ele é formado por um cristal semicondutor e um metal. Tá? Ele tem um metal e um semicondutor. Então a resistência de condução dele é menor do que o diodo comum. Tá bom? E no sentido inverso, invertendo aqui as pontas de prova,
ele não conduz, como qualquer diodo, ó, como vocês podem observar, tá? Esse diodo aqui funciona igual, é outro Schottky duplo, catodo. Catodo eu ponho a ponta negativa, que é a vermelha, nesse tipo de multímetro. E aqui eu vou fazer ele conduzir, anodo. Ah lá, tá vendo? Ele conduzir igual ao outro. E desse lado também, ó. Perceba, condução menor porque ele é Schottky. Ele tem um cristal semicondutor e um metal internamente. Então aqui a gente coloca agora no sentido inverso, colocando a ponta positiva no catodo, negativa no anodo, ou ponta preta no catodo, vermelha no anodo, ele não conduz, tá vendo? Indicando que esses diodos aqui, na escala de vezes 1, eles estão bons. Só que, além da escala de vezes 1, eu tenho que testar ele na escala mais alta também. Então o diodo fora do circuito eu testo ele na escala menor e na escala maior. Então eu vou testar todos eles na escala maior, que é o 10K. Vamos começar por esse aqui, ó. Bom, no sentido direto, ele vai conduzir, normal. E no sentido inverso, não. Tá ok. Esse diodo aqui tá funcionando. Agora vamos ver esse aqui, ó. Sentido direto. Sentido direto, ó. Lembrando que a ponta preta é positiva, tá? Ele conduz até o 0, tá? Na escala de x10K o ponteiro vai até o 0, tá, pessoal? É normal. Sentido inverso, não conduz. Tá ok. Vamos testar esse aqui agora. Sentido direto. Sentido direto. Ele conduz. Sentido inverso. Ele não conduz. Esse aqui, mesma coisa. Sentido direto vai. E sentido inverso não vai. Tá? Muito bem. Beleza. O Schottky, sentido direto. Positivo no catodo. Vermelha no catodo. E preta no anodo. Ele vai conduzir normal. Desse lado. Nesse aqui. E no outro. Também. Agora nós vamos testar no sentido inverso. Ó, percebam que o diodo Schottky, ele dá uma pequena condução na escala de 10K no sentido inverso, ó. Tá vendo, ó? Ele conduz um pouquinho, ele dá uma resistência alta, não é infinita. Ó, no outro a mesma coisa. Então prestem atenção no diodo Schottky. A condução direta dele tem menos resistência e na condução inversa, na maior escala, x10K, ele vai dar um pouco de condução. E esse aqui, a mesma coisa. Condução, sentido direto. E no sentido inverso, ó, ele dá uma condução. Tá bom? Então fiquem de olho nesse detalhe no diodo Schottky. Ele conduz no sentido inverso na escala mais alta, que é x10K, mas ele conduz um pouco, ele dá aí uns 3 mega de resistência, tá? E é normal, não é que ele está com defeito, é o normal desse tipo de diodo, tá bom? Agora, pessoal, passaremos aos transistores bipolares. O que é um transistor bipolar? É um transistor comum, pode ser NPN ou PNP, tá? Pessoal, antes da gente testar aqueles transistores ali, se você quiser estudar eletrônica conosco, se você está estudando eletrônica, quer mais material para você estudar, não importa com quem você esteja fazendo o curso, aonde esteja fazendo o curso, você pode fazer o nosso também. Nós preparamos aqui na descrição do vídeo uma promoção
com 2 cursos de eletrônica, mais 2 de teste de componentes por apenas R$80, tá? Os 4 cursos por apenas R$80, tem certificado de conclusão. Você pode adquirir usando qualquer um dos links aí na descrição deste vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, ativar as notificações. Lembrando que essas aulas de teste de componentes com multímetro dos anos 60 vai ficar numa playlist. Então vai ser fácil você encontrar esta aula. Legal? E outra coisa, pessoal, se você gosta do nosso conteúdo aqui do canal, você pode ajudar o canal, você pode mandar a sua contribuição. Aí na descrição do vídeo tem o nosso Pix, nosso e-mail, nossas contas e tudo mais. Ou você pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. Com um pequeno valor você ajuda. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando com o teste agora dos bipolares. Começando com esse transistor aqui, ó. Ele é um BC337. É um BC337, esse transistor aqui, ó. Mas, se você não sabe a posição dos terminais dele, quem é base, coletor e emissor, e nem se é NPN ou PNP, atualmente na eletrônica existem mais transistores NPN. E o transistor NPN é aquele que conduz com a ponta preta na base. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a ponta preta, que é essa aqui, e vai fixar num terminal qualquer dele, nesse aqui por exemplo. E a ponta vermelha, você vai tocar nos outros terminais para ver se o ponteiro conduz em ambos e para na mesma posição aqui no painel, tá bom? Então vamos ver se nesse aqui vai conduzir. Ó, nesse daqui já não conduziu. Então, esse daqui por enquanto não é a base, porque a base tem que conduzir com os outros dois. Esse aqui não conduziu. Então, eu vou verificar se a base é esse lado aqui, ó. Vamos ver se a base é esse lado. Aqui conduziu. Aqui conduziu também. Parou no 10. Opa, tá errado aqui, pessoal. Escala de vezes 1, tá? Começa com a escala de vezes 1. Vezes 1. Começa com a escala de vezes 1. Vamos fazer de novo. Vamos colocar a ponta preta aqui. Então o teste do transistor bipolar começa no vezes 1. Depois a gente vai fazer em 10K, tá bom? Eu não vi que eu tinha esquecido a escala no 10K, vezes 1. Então vamos lá. Aqui já não conduziu. Então muda a preta para cá. Não conduziu e não conduziu. Então aqui também não é a base. Vamos ver se é o meio. Ó, aqui conduziu. E parou entre o 20 e o 25 ali. E aqui, entre o 20 e o 25. Então eu descobri que a base é no meio e esse transistor é NPN. Porque ele conduziu com a ponta preta na base. E a vermelha nos dois terminais parou na mesma posição ali, ó. Entre o 20 e 25. Tá? Muito bem. Então eu descobri que a base é aqui. Então se ele conduziu com a ponta preta na base, não pode conduzir com a vermelha. Porque se conduzir com a vermelha, ele está em curto. E se você não achar a base com a ponta preta, você vai procurar com a vermelha. Achando com a vermelha, ele é PNP. Ó, não conduziu. E não conduziu. Tá ok. E entre coletor e emissor, que são esses dois terminais, porque a base eu já encontrei. Entre o coletor e emissor, o ponteiro não pode mexer de jeito nenhum. Se o ponteiro mexer, ele está em curto. Mas não mexeu, ele está ok, tá? Então, o primeiro teste do transistor é esse, usando a escala de vezes 1. Beleza? Então esse transistor aqui tá bom nesse teste. Agora nós vamos fazer esse aqui, ó. Esses transistores de potência, ele tem a posição dos terminais sempre no mesmo lugar. Então você colocando o código dele de frente para você, a base é ao lado esquerdo, o coletor é ao meio, o emissor é ao lado direito. Não muda. Base esquerda, coletor meio e emissor lado direito. Então, como eu não sei se esse transistor é PNP ou NPN, eu coloco a ponta preta na base primeiro. Preta na base. E a vermelha nos dois terminais restantes. Ó, ele conduziu aqui, ó, um pouquinho antes do 20.
e aqui um pouquinho antes do 20 também, tá? Então eu descobri que esse transistor é NPN, ele conduziu com a preta na base. Se conduz com a preta na base, não pode conduzir com a vermelha. Se você não encontrar a base com nenhuma das duas pontas, ele não conduzir em nada, ele está aberto, tá? Não conduziu e não conduziu. E entre coletor e emissor não pode conduzir também. Tá? Entre coletor e emissor, se conduzir, ele está em curto ou com fuga. Tá ok. Então esse transistor aqui, por enquanto, tá bom na escala de vezes 1. Esse aqui, ó, é a mesma coisa. Esse transistor aqui é um tipo 32. Base, coletor e emissor. Não muda a posição dos terminais, tá? Eu vou colocar primeiro a preta na base para ver se ele é NPN. Esses transistores você não precisa procurar a base. Ela vai estar sempre na mesma posição. Ó, preta na base, vermelha aqui. Ó, não deu nada. E aqui também não. Então eu não achei, ele não conduziu com a ponta preta na base, portanto ele não é NPN. Vamos ver se ele vai conduzir com a vermelha na base. Se conduzir com a vermelha na base, ele vai ser PNP, ó. Ó. Conduziu com a vermelha na base, com a preta nesse terminal do meio coletor deu entre o 15 e o 20. E aqui entre o 15 e o 20. Então ele tá bom por enquanto. Né? Ele é PNP porque conduziu com a vermelha na base. Como a gente já tinha testado ele com a preta na base e não conduziu, agora resta a gente testar entre o coletor e emissor, não pode conduzir. Se conduzir, ele está em curto ou com fuga. Ó, não conduziu. Tá? Então, tá ok. Esse transistor tá bom. Esse aqui, esse transistor, pessoal, esse daqui é um pouquinho diferente. Isso aqui é a lata dele, ó, tá vendo? A parte de metal dele, colocou para frente, base, esquerda, meio, coletor e emissor à direita. Vamos começar com a ponta preta na base. A vermelha no meio. Opa, conduziu, vamos ver até onde vai. Vai até um pouquinho antes do 20. E emissor um pouquinho antes do 20. Então, esse transistor aqui é NPN. Ele conduziu com a preta na base, ó. Esses que tem esses quadradinhos tipo BD, ó, a latinha dele é referência para a base do lado esquerdo, coletor meio e o emissor do lado direito. Invertendo agora, colocando a vermelha na base, não pode conduzir. Nem aqui e nem aqui. E entre coletor e emissor não pode conduzir, senão vai estar com fuga ou em curto. Não conduziu, tá bom. E por fim, esse transistor aqui, que é um TO03, né? Era um encapsulamento desses transistores de potência mais antigos. O coletor é a carcaça dele. O coletor é a carcaça. Você pode ver que os dois terminais dele ficam mais perto de uma ponta. Tá vendo? Os dois terminais estão mais perto dessa ponta aqui, ó. Então você colocou essa ponta para cima, a base é o lado esquerdo e a emissora é da direita. A ponta para cima, a ponta mais perto dos terminais para cima, base esquerda, coletor à direita. Então você vai colocar a ponta preta na base e a vermelha nos dois terminais para ver se ele é NPN. Ó. Conduziu um pouco antes do 15 e na carcaça um pouco antes do 15 também. Ele tá bom por enquanto. Não pode conduzir com a vermelha na base. Se conduziu com a preta, não pode conduzir com a vermelha. Aqui não conduziu. E na carcaça também não. E entre coletor e emissor não pode conduzir, ó. Entre coletor e emissor não pode conduzir. Se conduzir, ele está em curto ou com fuga. Tá? Muito bem. Então, esses transistores aqui estão todos bons na escala de vezes 1. Mas agora eu vou verificar se eles não estão com fuga. O que é um transistor com fuga? É um transistor que se comporta como se fosse um resistor. Então como é que eu faço o teste para ver se o transistor não está com fuga? Coloco na escala mais alta, X 10K, maior escala que eu tenho. E aí eu vou começar de novo com esse transistor aqui, ó. Esse transistor aqui é um transistor NPN, conduziu com a preta na base. Eu vou colocar a outra ponta na base, que ele não deveria conduzir, a vermelha. Então, para fazer o teste da fuga,
eu coloco a ponta que não deveria conduzir na base, e a ponta que sobra, eu vou colocar nos dois terminais restantes. No coletor, o ponteiro não pode mexer, e no emissor, o ponteiro vai mexer um pouco. Ó. No emissor, o ponteiro vai mexer um pouco. Inclusive, essa é uma forma de você achar o emissor. Ó. Inverte a ponta da base no 10K, coloca a outra ponta nos dois terminais, o que mexeu é o emissor. E se mexer nos dois, ele está com fuga. E se não mexer em nenhum, alguns poucos transistores não mexem em nenhum, tá? É normal também. Não é normal mexer nos dois, tá? E entre coletor e emissor, medindo nos dois sentidos, o ponteiro só vai mexer num dos sentidos. Entre coletor e emissor, o ponteiro só mexe num sentido em 10K. Beleza? Muito bem, então esse transistor está ok. Agora vamos fazer esse. Grandão aqui, ó. Ele é NPN, conduz com a preta na base, põe a vermelha. Põe a que não deveria conduzir, a invertida. E a preta, aqui não conduz, no coletor não conduz. E no emissor conduz um pouco. Tá? Coletor não pode. E emissor pode conduzir um pouco. Entre coletor e emissor, num sentido conduz, e no outro não pode conduzir. Então esse transistor também está ok. Esse. Lembrando que a carcaça aqui, ó, a chapinha, é o coletor também, tá? Esse aqui a gente viu que é PNP, conduz com a vermelha na base, então a gente põe a preta. Preta. A gente viu aquela hora que é PNP esse aqui, tá? Preta. No coletor não mexe, e no emissor o ponteiro mexe um pouco, ó. Tá? Normal. Entre o coletor e emissor, o ponteiro só pode mexer num sentido e não no outro. Tá? Esse transistor também está ok. Esse aqui, a latinha, a base aqui, ó. Esse aqui é NPN, conduz com a preta, então eu ponho a vermelha na base. É invertida. E a preta, no coletor não mexe e no emissor vai. Entre coletor e emissor, só pode conduzir num sentido. Tá bom também. Agora o grandão. Base aqui, ó. Conduz, esse aqui é NPN, conduz com a preta na base. Então eu ponho a vermelha, ponho invertida. Lembrando que a escala é 10K. No coletor não conduz. E no emissor vai, ó. Tá? Entre coletor e emissor, num sentido conduz e no outro não. Tá? Então, esse transistor também está ok. Resumindo, teste de diodos. Começa em X1, nos dois sentidos, conduz no sentido sim e outro não. Se conduzir nos dois, curto, se não conduzir nenhum, aberto. Transistor, X1, localiza a base, se for desses pequenos. Localiza a base, se ele é NPN, conduz com a preta na base. Se é PNP, conduz com a vermelha na base. Se não conduzir com nenhuma ponta na base, aberto. Esses aqui grandes, posição dos terminais não muda. Não muda, tá? Testa primeiro em X1, base conduzindo igual que os outros dois terminais. Depois testa o X10K, ponta invertida na base. A outra ponta nos dois terminais, no emissor mexe, no coletor não. E entre coletor e emissor num sentido só. Beleza, pessoal? Teste transistor usando o multímetro dos anos 60. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem a promoção aí no primeiro link da descrição do vídeo para você estudar eletrônica conosco, tá bom? Então, nos veremos em mais uma aula daqui a algum tempo, em breve, aqui no canal Burgos Eletrônica, tá bom? Muito obrigado, dê um like no vídeo. Se você não gostou, pode dar um dislike, comentem à vontade e nos veremos.